Aplauda ele, meu irmão, porque ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 31. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 31. Amém? Eu vou ler o 31, mas peço a você que permaneça com a sua Bíblia aberta. Depois nós vamos ler do 28 para frente. Amém? Eu vou fazer a leitura desse texto, versículo por versículo, durante a pregação, até o versículo 4 do capítulo 6, mas por hora nós vamos ler Efésios capítulo 5, versículo de número 31. Efésios 5, 31. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: por esta razão deixará o homem seu pai e sua mãe, e se juntará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Por esta razão deixará o homem seu pai e sua mãe, se juntará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Pai, esta é a tua palavra, ela foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. A minha oração é para que através da tua palavra o teu nome seja bendito, teu nome seja glorificado e o teu nome seja santificado sobre as nossas vidas nessa noite. Que não seja eu, mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Quero ser repetitivo e enfático mais uma vez em falar que durante o mês de maio a Convenção Batista Nacional nos orienta a falarmos a respeito de família, e a convenção considera o mês de maio sendo o mês da família. Eu particularmente costumo não falhar com o assunto, para que a gente tenha esse momento para falarmos a respeito de família, né? E é bom a gente ver que às vezes a gente recebe algum retorno de irmãos que são abençoados com essa palavra, né? Na primeira mensagem, lá no primeiro domingo, eu tive vários irmãos que reportaram para mim que aquela palavra sobre casais foi uma palavra abençoada para aquele momento, né? E também, semana passada também, uma irmã, eu falei sobre fazer um voto, e uma irmã com um problema familiar fez um voto no domingo. E o Senhor fez o que ela precisava, o que ela estava orando na terça-feira. E a irmã já cumpriu o voto também. Então, eu me sinto assim, ferramenta na mão de Deus, né? Quando a gente recebe um feedback aí a respeito dessas palavras. Acredito que é sempre importante falarmos a respeito de família, é um tema muito importante para nós, que precisa mesmo ser trabalhado. Quero muito e oro a Deus para que não esteja pesado ao seu coração chegar na igreja e ouvir a respeito de família. Mas entendemos também a necessidade do assunto família no nosso meio. Quando o diabo quer fazer algo na nossa vida, ele vai atrapalhar a nossa casa e a nossa família. Às vezes com um levante nos nossos relacionamentos, às vezes com uma enfermidade, às vezes com uma porta que precisava se abrir para a família e acaba se fechando. E falar sobre família, então, é sempre algo essencial relacionado à igreja. Nós estamos aí em mais um domingo do mês de maio e, mais uma vez, vamos falar a respeito de família. Nós temos aqui um texto, uma carta do apóstolo Paulo à cidade de Éfeso. Antes de entrarmos propriamente dita nessa carta, eu quero falar um pouco a respeito de cristianismo. Nós somos cristãos, amém? Proferimos uma fé cristã. Precisamos entender princípios desse cristianismo que é operado em nós através do Espírito Santo.
Ser cristão vai muito mais além do que frequentar uma igreja evangélica. Ser cristão vai muito mais além do que fazer parte de uma instituição, como nós estamos aqui dentro de uma igreja batista nacional. Ser cristão vai muito mais além do que apenas de palavras. Tem um texto no Evangelho de João, que não me vem a referência aqui agora, nas cartinhas de João. João diz assim: não o amemos de boca, mas em palavras de verdade. Então, ser cristão vai muito mais além do que apenas falarmos que somos cristãos. É importante lembrarmos essas coisas, porque hoje nós vivemos num tempo onde ser cristão parece que é moda, em alguns aspectos. Nós temos, inclusive, muitos cantores seculares que estão se dizendo cristãos para alcançar esse mercado, porque é um mercado que consome muita música, consome muita internet, consome muito reels, consome muito likes, né, que dá muito ibope. Então, assim, nós vivemos numa geração onde parece que ser cristão é algo chique, ser cristão é algo que é bacana falar. Ao mesmo tempo, eu concordo que nós temos, sim, perseguições, né? Hoje mesmo, conversando com uma pessoa não crente, eu percebi que na hora que eu falei que eu era pastor para ele, o tom da voz mudou, a conversa com a pessoa mudou, né? Que eu já percebi nele um tipo assim, não gostei de você ter falado isso, né? Mas tudo bem, passamos pela perseguição às vezes, enfrentamos dificuldades, mas parece que ser cristão está na moda. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o cristianismo ele vai além disso. Quando Jesus, inclusive, começou a pregar as boas novas do Evangelho em Jerusalém, na Galileia, Jesus começou a pregar o Evangelho e ele implantou, não se escandalize com o que eu vou dizer, um pensamento filosófico. O ministério de Jesus se dá no auge da filosofia grega, aonde muitas pessoas seguiam muitos filósofos e seguiam muitos pensadores, os chamados rabinos, e Jesus inclusive foi visto como um deles. Aquela sociedade da época, eles receberam a Jesus como que se Jesus fosse um filósofo daquela época, entre tantos que se tinha ali. Eu digo que Jesus, e muitos teólogos vão dizer isso também, implantou um pensamento filosófico, justamente até pelo fato de não ter aberto uma igreja, embora ele preparou os seus discípulos para. A igreja seria uma consequência da pregação de Jesus. Jesus ele implantou um pensamento de vida, um estilo de vida àqueles que o seguiam, que ia muito mais além do que apenas fazer parte do grupo de discípulos. Por diversas vezes nós vamos encontrar Jesus associando aqueles que são aos seus discípulos ao modelo de vida, à prática de vida, à forma como que se vive, e não o local aonde se congrega. Nós hoje vivemos um cristianismo onde vale mais o lugar que nós congregamos do que o estilo de vida que nós temos, e isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho começa com a mudança, com a transformação, com o estilo de vida. As pessoas não nos reconhecem por sermos cristãos, por frequentarmos uma igreja. As pessoas precisam reconhecer que somos cristãos por causa das nossas atitudes, por causa daquilo que nós somos, quem nós somos, o que nós falamos. Então nós precisamos mesmo, irmãos, não deixar perder aquele evangelho, aquela parte, melhor dizendo, vou mudar aqui a palavra, aquela parte raiz do evangelho, aonde quando a pessoa se converte, ela muda o seu jeito de falar, a sua forma de agir, em muitos momentos a sua maneira de vestir, ela muda o seu comportamento, e nós precisamos permanecer com essa raiz cristã, aonde há transformação de vida, transformação das nossas atitudes, transformação de quem nós somos, não é? Nós não podemos ser cristãos apenas por frequentar um local, nós temos que ser cristãos no estilo de vida. Pensando em sermos cristãos dentro de um estilo de vida, é claro que nós devemos colocar a nossa vida dentro de uma regra. E existe sim uma via de regra a qual o cristão deve colocar, embasar a sua vida e as suas atitudes. É a palavra de Deus. Todo cristão, ele precisa ter como base, não o que o pastor famoso diz,
não o que dá visualização na internet, mas ele precisa ter como base aquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazer. E é claro que o Senhor não deixa isso também em vão, né? Há bênçãos do Senhor sobre a vida daqueles que vivem em obediência à palavra de Deus. E eu gosto muito do texto de Josué. O texto de Josué diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não te pasme, nem te espantes, porque eu sou teu Deus, serei contigo por onde quer que andares. No versículo 7, no versículo 8, Deus fala com ele assim: não aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita neste livro de dia e de noite, e terás sucesso por onde quer que andares. Quando nós confiamos na palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós enquadramos a nossa vida dentro da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós prosperamos. Nós somos bem-sucedidos. Deus abre portas que ninguém pode abrir quando um servo é obediente à palavra de Deus. O Senhor cura enfermidades. O Senhor perdoa pecados. O Senhor envia a sua presença, Ele opera maravilhas. Quando nós colocamos os nossos olhos nessa palavra para conhecê-la e para obedecê-la. Deuteronômio 28:1. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e guardar todos os mandamentos do livro dessa lei, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres, bendito será o fruto do seu ventre. Nós somos bem-aventurados, nós somos benditos quando nós observamos a caminhada cristã à luz dessa palavra. Nós não podemos aceitar, irmãos, que esta palavra seja retirada das nossas vidas. Não é só da igreja. Nós não podemos permitir viver, nós que nos consideramos cristãos, não podemos nos permitir viver sem esta palavra. Tudo que nós vivemos, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, precisa estar pautado pela palavra de Deus. Isso significa que a nossa família também precisa estar pautada pela palavra de Deus. Você já leu Deuteronômio, capítulo de número 6? É um conselho na lei de Moisés, para que o homem falasse dessa palavra, a partir do versículo 5. Assentado à roda de sua mesa, colocando no coração dos seus filhos e da sua esposa, que ele pregasse nos umbrais da casa, das portas, textos dessa palavra, da lei do Senhor, para que a família pudesse caminhar de acordo com os preceitos de Deus em todo o tempo. A nossa família precisa ser pautada pela palavra do Senhor. E hoje, para falarmos então a respeito de família, pensando nessa questão da obediência à palavra do Senhor, eu peguei aqui o que o apóstolo Paulo chamou em algumas versões que chegou para a gente, como deveres domésticos. É claro que aqui não estão todas as obrigações da família, estão algumas delas. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é considerada pela maioria dos teólogos uma das mais completas cartas do apóstolo Paulo. Existem cartas que são consideradas as mais profundas, né? Romanos é considerada a carta mais profunda do apóstolo Paulo. Parece que ele gastou toda a sua teologia na carta aos Romanos. Mas a carta mais completa é a carta aos Efésios. Martinho Lutero compartilha dessa opinião, né? Para Martinho Lutero, Efésios era uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. A carta do apóstolo Paulo ela é considerada uma das mais completas do Novo Testamento, porque ela consegue abranger diversos assuntos dentro de poucos capítulos. São apenas 6 capítulos que a carta possui. E a carta fala sobre salvação, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre família, sobre fé, sobre santidade, sobre graça. Ele conseguiu abordar todos os assuntos da caminhada cristã dentro desses 6 capítulos. Só que tem uma observação importante, que é interessante para nós dentro desse comentário. Qual que é a observação importante? O texto aqui ele está bem direto e resumido. É que o que talvez nós consideramos ser as principais ordens a respeito desses assuntos.
Eu entendo que essa carta também ficou completa porque há um grande carinho do apóstolo Paulo pela cidade de Éfeso, né? Ele pastoreou essa igreja, aliás, ela foi pastoreada pelo que nós hoje vamos considerar os principais discípulos daquela época pastorearam essa igreja. Essa igreja foi aberta, pastoreada por Apolo, provavelmente, sofreu uma grande perseguição, na primeira perseguição da igreja, a igreja quase foi a zero, restaram pouquíssimas pessoas, e aí na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo passa pela cidade de Éfeso, encontra esses irmãos remanescentes, e restabelece ali a igreja, ele fica na cidade por 2 anos. Quando ele vai embora, ele envia o jovem Timóteo para pastorear essa igreja, e Timóteo é pastor dessa igreja. João, o discípulo amado, também em algum momento pastoreou a igreja em Efésios, né, a igreja em Éfeso, e no final de sua vida, tudo indica que ele morreu lá. Ele não morreu na ilha de Patmos, ele morreu na cidade de Éfeso, e ele era o pastor da igreja, com mais de 100 anos de idade já, né, beirando aí os 100 anos de idade, João era o pastor dessa igreja. Essa igreja, ela tem um carinho não só do próprio apóstolo Paulo, como ela tem um carinho do Espírito Santo, né? Porque essa igreja, ela é colocada como uma das 7 igrejas que recebe cartas de Deus no Apocalipse. 7 igrejas são chamadas como referência para Jesus no Apocalipse, capítulo 2 e 3, e Éfeso está no meio dela. Então, essa igreja, ela recebe ordens bem completas, e aqui são ordens diretas. É claro que nós poderíamos pegar cada uma desses deveres domésticos e trabalhar eles muito mais em situações diferentes. Mas hoje aqui eu gostaria de olhar para essa ordem direta, pensando no seguinte foco: pautar a nossa família na obediência à palavra de Deus. Existem mandamentos bíblicos, eu vou chamar de mandamentos bíblicos, para a família cristã, e que vai fazer da sua família uma família obediente àquilo que a palavra de Deus espera de nós. O que eu vou ler aqui serve para mim. Os ouvidos mais próximos das palavras que estão sendo ditas aqui é o meu. Nenhum ouvido aqui está mais próximo do que o meu. Essa palavra aqui serve para mim. Essa palavra, ela é, na verdade, um lembrete para cada um de nós. Coisas que às vezes nós deixamos passar para a nossa família, não cuidando, não guardando, não abençoando, não praticando o que precisamos praticar a respeito de família. E às vezes estamos vendo a nossa família ir por água abaixo, às vezes o diabo está vencendo, às vezes o levante do inimigo tem dado certo, tem conseguido destruir a nossa família, e muitas vezes a nossa casa está sendo destruída porque não estamos obedientes àquilo que a palavra do Senhor nos ordena a respeito da nossa família. Então, biblicamente, existem ações que eu preciso praticar em família, para que a minha família seja abençoada, para que ela esteja no centro da vontade de Deus, para que o Senhor abençoe o meu lar. Eu preciso fazer isso enquanto família. Então, aqui o apóstolo Paulo vai trazer para nós alguns deveres domésticos, e eu quero ler a partir do versículo de número 28. O texto diz assim: assim os maridos devem amar as suas esposas com os seus próprios corpos. O que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém nunca aborrece a sua carne, antes alimenta e cuida, como também Cristo cuidou da igreja, porque somos membros do seu corpo. Por esta razão deixará o homem seu pai e sua mãe, se juntará a sua mulher e serão ambos uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro ao de Cristo e à igreja. Porém, também vós, cada um, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Há aqui alguns deveres domésticos, algumas recomendações, que nós vamos chamar aqui de mandamentos, do apóstolo Paulo para a família. O primeiro mandamento que aparece aqui, ele aparece aos homens, né? O texto diz que o marido deve amar a sua esposa em 2 aspectos: como ele ama a si mesmo e como Cristo amou a igreja. Inclusive o apóstolo faz aqui uma observação a respeito desse amor,
mas o apóstolo aqui está colocando uma orientação para o marido, um mandamento para o marido, né? São mandamentos. Nós, às vezes, listamos os mandamentos apenas com os 10, né? Que nós aprendemos no Catecismo Romano, ou extraímos lá de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo de número 2. Mas fato é que no Novo Testamento nós não temos 10 mandamentos. No Novo Testamento nós não temos 2 mandamentos. Nós temos muitos mandamentos, incontáveis mandamentos no Novo Testamento, né? Jesus resumiu os 10 da lei em 2, mas as cartas de Paulo, elas trazem para nós inúmeros mandamentos. Isso aqui é empírico, é um mandamento para quem é cristão. É algo que nós precisamos melhorar para que a nossa família seja abençoada ou também esteja no centro da vontade de Deus. E aí o Senhor colocou a responsabilidade do amor sobre o marido. O marido precisa amar a sua esposa. Para que o casamento seja duradouro, para que a família seja abençoada, para que os filhos sejam uma bênção. A necessidade é empírico, é um mandamento que nós estamos lendo aqui, é uma ordem do apóstolo Paulo. Não foi colocado nesse texto como sugestão, foi colocado como mandamento. O texto diz: marido, amai as vossas esposas. Ame a sua esposa com todas as suas forças. Deixe de lado tudo aquilo que o mundo tentar colocar no seu coração para que você perca o amor pela sua esposa. Repreende essas coisas. Se o amor pela sua esposa esfriou, ore a Deus. Peça o Senhor para reavivar esse amor dentro de você. O amor, ele pode ser um sentimento adquirido, mas eu acredito também, não acredito que, acredito também, que ele é sim um amor construído dia a dia. Talvez ele foi um amor adquirido no primeiro olhar que você teve com a sua esposa, no primeiro encontro, nas primeiras atitudes, você se apaixonou e aí você quis casar, mas ao longo do tempo esse amor ele precisa ser também construído. Se ele não for construído, se perde sim. Nós precisamos, homens de Deus, nós precisamos, maridos, amar as nossas esposas, e o amor que é colocado nesse texto aqui, ele é um amor exigente, porque ele é um amor como a si mesmo. Como você cuida de você mesmo, você precisa cuidar da sua esposa. Eu até diria, e você já deve ter ouvido muito pregador também, elevar um pouco a respeito desse cuidado, de que o marido deve cuidar mais da esposa do que ele cuida dele mesmo. O amor que é colocado aqui é um amor comparado ao espiritual, ao Cristo que se entrega pela sua igreja. É um marido que precisa se entregar em tudo em favor da sua esposa. É por ela que você vive, é por ela que você trabalha, é por ela que você conquista, é por ela que você cresce. Esse é o amor que Paulo está orientando os maridos a terem pelas suas mulheres. Nós que casamos, não casamos para nós mesmos, nós casamos por família. No penúltimo culto de homens, fui eu que preguei, eu trouxe uma mensagem aos irmãos, pegando essa linha de pensamento. É por causa da nossa família que nós levantamos cedo e vamos trabalhar. É para os nossos filhos, é para as nossas esposas, é para as nossas mulheres. O mundo hoje prega um casamento individual. O mundo hoje prega que cada um trabalha para si. Eu conheci casais que na hora do café da manhã, o marido vai na padaria e compra um pedaço de bolo para ele, e se a mulher quiser comer um pão de queijo ou um pedaço de bolo, ela tem que ir lá e comprar com o dinheiro dela. Eu estou no altar do Senhor, eu conheço vários casamentos que hoje são assim. Casamento que no dia de pagar a conta, a luz é sua, a água é minha, a internet é sua, a TV paga é minha, que se divide tudo. Eu conheço casamentos que hoje não são mais um conjunto, não é mais uma união, é cada um para si.
De repente está a mulher passando trabalho, precisando de dinheiro, e o marido com dinheiro sobrando na conta, não ajuda, porque o meu é meu e o dela é dela. Não é esse amor que Paulo orienta a igreja a ter, não é esse amor. O amor é sacrificial. Você pode discordar de mim, você não precisa concordar comigo, eu estou lendo para você um texto bíblico, mas é pela sua família que você se sacrifica todos os dias. É pela sua esposa. Esse é o amor que você precisa ter por ela. Aos que não se casaram, case sabendo. Você vai casar é para viver para a sua esposa. Não é para a sua mamãe, não é para a sua família. O texto que eu li como base diz: deixará, pois, o homem a casa de seus pais, unir-se-á a sua esposa e serão ambos uma só carne. Quando você se une à sua mulher, você vai viver para ela. Nada te pertence mais. A gente, às vezes, homem, quer questionar esse negócio, mas é inquestionável. Nem o seu corpo te pertence mais, é dela. Nada é seu mais. Às vezes o negócio até exagera, porque nada na casa é seu mais. Nem o lado do guarda-roupa é seu mais, nada. Você vai pôr a mão no negócio, não é seu, é dela. Você faz tudo por ela. Nós somos chamados, meu irmão, para viver dessa forma. Para se entregar para tudo. Tudo que você puder, mais do que você puder fazer. Tanto que, não olhando à luz da Bíblia, mas olhando dentro de um contexto social, quando que uma mulher, em qualquer contexto religioso, considera um bom marido? Quando o marido faz tudo pela esposa. Se você for no mundo lá fora, pegar um casal de ateu e perguntar o que é um bom marido? O bom marido é aquele que faz tudo pela esposa, o que vive pela esposa. Não é à toa que Paulo deixou essa recomendação. Se eu quero a minha família no centro da vontade de Deus, eu preciso começando a amar a minha esposa. Ama essa mulher. Ama ela. Talvez vai ter mulheres mais bonitas do que ela, mais novas do que ela, que cozinham melhor do que ela, que fazem algumas coisas melhor do que ela, mas essa é a sua mulher. Você a escolheu. Isso é sério, irmãos. Nós estamos aqui num grupo onde a maioria de nós aqui somos cristãos há muito tempo. Eu já citei isso aqui, quero repetir. Muitos casamentos aqui foram sonhados, profetizados. Deus testificou, Deus mostrou para você que era para casar. Então não deixe esse amor acabar, não. Quem está com você é a escolhida de Deus para a sua vida. Honra essa mulher, ama essa mulher, faz por essa mulher. É o texto do apóstolo Paulo. O segundo mandamento que Paulo coloca aqui, eu já li no último versículo do capítulo de número 5, é as esposas. Eu li o texto da Alfalite, né? O texto da Alfalite diz assim: porém também vós, cada um ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o seu marido. Algumas versões trazem submissão, outras versões trazem respeito. Está colocando ali a King James, né, Miguel? Peraí, deixa eu ler. Você está aí no texto mesmo? Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Coloca no 33 aí para nós. Isso, portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o seu marido com todo respeito. O João Ferreira de Almeida pegou um pouquinho mais pesado, disse que a mulher deve ser submissa ao marido, mas a palavra aqui é respeito. Hipotazo, a palavra no grego, né? Hipotazo, a palavra ali é respeito. Só que esse respeito, que é colocado pelo apóstolo Paulo nesse texto, não é um respeito imposto, não é um respeito exigido. Sabe aquele marido que quer falar com a esposa assim: olha, a Bíblia diz que você tem que me respeitar, você tem que ser submissa ao marido, então seja submissa a mim, eu mando e você obedece, eu sou o cabeça, né? A Bíblia diz que quem manda na casa é o homem. Não é essa submissão que o apóstolo Paulo coloca na carta, a palavra que é hipotazo no grego. Hipotazo no grego é um respeito voluntário. E eu vou te explicar. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, mudada pelo poder do Evangelho, escolhe
ser submissa ao marido. Não submissa no sentido de fazer as obrigações para ele. Submissa no sentido de estar ao lado. Submissa no sentido de reverenciar. Submissa no sentido de honrar. Eu, como marido, vou puxar a sardinha para o meu lado. Acho que a maior exigência ficou para os homens. É mais difícil amar do que respeitar. Na minha humilde opinião. Mas eu sei que para as mulheres também não é fácil essa submissão. Não é fácil esse respeito. Mas se você quer ter uma casa abençoada, honre o seu marido. Respeite o seu marido. Não denigre a imagem do seu marido. Reverencie seu marido. Coloque o seu marido no lugar de marido da sua casa. É assim que Paulo vai trazer para nós os deveres domésticos, as práticas que nós devemos praticar a cada dia, para colocar a nossa família dentro de um mínimo de obrigações possíveis. Estamos falando sobre mandamentos para a nossa casa. Minha irmã, respeite o seu marido, cuide também do seu marido, honre o seu marido, seja fiel ao seu marido. Pode haver outros mais bonitos, mais fortes, mais ricos. Podem haver outros melhores do que ele. Mas esse é o homem que Deus te deu. E você falou diante de um altar. Porque é interessante, o casamento é interessante, né? Porque é o seguinte, o batismo, nós batizamos de novo. Mas o casamento, nós não casamos de novo. Nós consideramos o casamento diante do sacerdócio católico. E nós não aceitamos o batismo porque ele é feito de forma errada. Porque senão aceitaríamos o batismo. O batista aceita o batismo por imersão. Então nós batizamos de novo quando vem católico, porque foi batizado criança. Mas reconhecemos o casamento. E seja diante do padre, seja diante do pastor, você disse que amaria, seria fiel, respeitaria, até que a morte te separasse. Então, minha irmã, pede o Senhor para alimentar esse amor. Ame o seu marido, honre o seu marido, reverencie seu marido, cuide do seu marido, ajude o seu marido. Dizem que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para ela não se sentir superior. E nem tirou da sola do pé para o homem não pisar nela. Deus tirou foi da costela, foi do lado. O texto utilizado para Eva lá é auxiliadora, aquela que ajuda, aquela que caminha ao lado, aquela que compartilha das tribulações. Isso é respeitar o marido, isso é reverenciar, isso é honrar o seu marido. Então honre o seu marido. Se nós queremos que a nossa casa seja uma casa abençoada, nós precisamos primeiro, que foi o que nós falamos até aqui, consertar as nossas questões conjugais. O filho está vendo o pai que não ama a sua esposa. O filho está vendo a mãe que não honra o seu marido. Cuidado com o que você está plantando no coração e na mente dos seus filhos, na sua casa. Talvez o seu lar está indo por água abaixo, porque você deixou questões como amor e respeito saírem fora do seu relacionamento. Meu irmão, minha irmã, o Senhor pode dar um jeito nesse casamento seu, creia nisso. Eu já disse isso aqui durante esse mês e vou repetir. Eu ainda acredito que o joelho no chão resolve sim qualquer problema conjugal. Eu acredito sim que Deus pode intervir na sua causa. Eu acredito sim que Deus pode reavivar esse amor. É claro que você tem que fazer a sua parte, correr atrás e se dedicar, mas coloca na sua mente aí, não é outra mulher não, é essa aí que Deus te deu. Não é outro homem não, é esse aí que Deus te deu. Para de olhar para o lado, para de ficar caçando coisa onde não tem. O seu casamento está acabando e não foi para destruir a sua família que Deus te chamou. Deus te chamou para a sua casa ser uma bênção. Deus te chamou para o seu casamento ser uma bênção. Vence essas crises aí. Pede perdão. Nós temos tanta dificuldade em pedir perdão nos nossos relacionamentos. Às vezes é fácil pedir perdão para o gerente da empresa lá quando você erra no seu trabalho. É tão fácil pedir perdão para um amigo. É fácil pedir perdão para o vizinho quando você amola o vizinho. É tão fácil você pedir perdão para qualquer coisa que acontece. E às vezes é tão difícil olhar no olho do seu cônjuge
E falar para ele assim, me perdoa, porque me parece que quando a gente vai pedir perdão, a gente está reconhecendo que está errado, né? E no casamento a gente nunca quer estar errado, a gente sempre quer estar certo. Então aqui, resolve essas questões. A espiritualidade está ruim, talvez porque o seu casamento está ruim. A sua fé está ruim porque talvez o seu relacionamento está ruim. A sua família está ruim porque essas coisas que estão acontecendo aí no seu relacionamento está ruim. Começa consertando aí. Nós começamos a ser cristãos dentro de casa. Eu peguei essa introdução que eu disse sobre cristianismo para lembrar isso aqui para nós nessa noite. Cristianismo é um estilo de vida. Cristianismo são atitudes que nós temos. E essas atitudes, elas precisam acontecer no meio secular. Mas elas começam dentro de casa, com a nossa família. Capítulo 6, versículo 1. Coloca aí para nós, Miguel. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Próximo versículo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Aqui são os... é isso aí, Miguel, volta lá mesmo. Isso aí, vai para frente. Para que vivas bem e tenha longa vida sobre a terra. Dentre os deveres domésticos, agora vem um mandamento do apóstolo Paulo para os filhos. E relacionado a filho, qual que é o mandamento do apóstolo? Obedeceis aos vossos pais, porque isso é justo. Não há coré-coré, não tem para onde correr. Papai e mamãe, a gente obedece. Amém, meu irmão? Não tem idade. Vou obedecer meu pai até fazer 18 anos. Ele vai deixar de ser seu pai depois dos 18 anos? Te obedece pai e mãe enquanto vive. Seu pai está vivo, sua mãe está viva. Você deve obediência irrestrita. Só há uma observação para o filho faltar com obediência aos pais. Se os seus pais te mandarem negar o seu Deus, aí você desobedece, porque Deus é maior do que os seus pais. Isso aí você não faz não. Mas no demais, no restante, filhos devem obediência aos pais de forma irrestrita. Pai manda e você obedece. Quero deixar aqui uma deixa aos pais, para você que é pai e mãe também, não se omitir a sua posição de autoridade sobre a vida dos filhos. Nós vivemos um momento pedagógico complicado, né? A pedagogia nos ensina hoje que você não bate, não corrige, né? Eu não sei, teve há pouco tempo lá em casa, não sei se lá em casa a Gabriela, tipo assim, ameaçou conselho tutelar, não sei se ela estava brincando. O conselho tutelar, hoje filho chama conselho tutelar para pai. Se você estiver batendo seu filho, o vizinho achar que você está batendo muito e ele chamar o conselho tutelar, dá ruim para você, te leva preso, te leva em situação de cadeia. Então nós vivemos um momento pedagógico complicado. E isso tem gerado em nós uma omissão. Nós precisamos aprender a governar, essa é a palavra, a vida dos nossos filhos. Pai, eu posso colocar um piercing? Não. Pai, eu posso fazer uma tatuagem? Não. Eu posso sair com as minhas amigas e beber? Não. Ah, tadinho, vou deixar ele sair, né? Tadinho dele, não posso falar não para ele. Ele quer, vou só orar. Você tem que orar mesmo. Eu acabei de dizer aqui que a oração resolve tudo. Não podemos tirar a oração não. Mas precisamos impor limites. E às vezes nós falhamos nesses limites. Há pouco tempo eu fui chamado numa casa que não é da igreja, e justamente porque o pai e a mãe não estavam conseguindo falar não. Eu quero fazer uma coisa absurda, nós não concordamos, pastor. Como é que a gente fala para essa menina que a gente não concorda? Eu olhei para ele e falei assim, fala não. Não, na minha casa não.
O seu absorvente sou eu que compro. Não. Enquanto você estiver comendo debaixo do meu teto, é não. Enquanto você estiver debaixo das minhas asas, é não. E se depois que você sair de casa, você fizer, aí eu não te considero mais. Para mim, essa deve ser a fala. É não. Não se omita a autoridade que você é sobre a vida dos seus filhos. E filho, o papai e a mamãe falou, só obedece, mais nada. Não questiona. Não é só na sua casa, na minha também tem questionamentos. Faz isso assim, assim, mas por quê? Mas isso assim, assim é desse jeito, não é desse jeito. E aí tem hora que a voz tem que engrossar e falar assim, ó, só obedece. Só cumpre, mais nada. Será que é tão difícil para nós, filhos, obedecer? Todos nós que estamos aqui somos filhos, né? Será que é tão difícil para nós guardar? E é engraçado porque Paulo vai tecer um comentário a respeito do negócio. Paulo fala assim, ó, primeiro, a obediência aos pais é justo mesmo. Ah, é muito justo. Você não lembra dos apertos que a sua mãe passou com você quando você era pequeno? Você não lembra? E corria com você para o hospital e pronto-socorro, e gastou o que tinha, o que não tinha com fralda descartável. Você não lembra? E colocava fralda de pano, né? Na nossa época ainda era fralda de pano para quarar, e você sujava a fralda, a outra tinha que estar secando, e passava um aperto danado, e gastava o que tinha, o que não tinha, só para ver um sorriso no seu rosto, porque nós pais somos assim. Quantos sacrifícios você fez por causa dos seus filhos, quem é pai? Então, para quem é filho, é o seguinte, muitas vezes nós não lembramos desses sacrifícios. É mais do que justo um filho obedecer, é justo. Aí Paulo vai tecendo comentários dizendo assim, primeiro mandamento com promessa. Olha para você ver, é um mandamento que tem uma promessa. Promessa de quê? Vida longa. Quer viver muito? Obedece o pai. Simples, simples assim. Quando os meninos eram menores, eu tinha uma brincadeira lá em casa. Quando eles desobedeciam, desrespeitavam, eu falava assim, ó, um dia a menos. Ah, um dia, o que é isso, pai? Um dia a menos? É um dia a menos de vida. Você respondeu aí, ué. Se você ia viver 70 anos, 24 dias, agora você vai viver 70 anos e 23 dias. Desobedeceu, ué. O texto diz, obedece e terá vida longa. Então, se você desobedece, vai ter vida curta. Quer viver muito sobre a terra? Quer ser bem sucedido, diz o texto, olha lá, ó, para que viva bem, ou seja, se você obedecer o seu pai e a sua mãe, você vai viver bem, você vai viver bem. Filho que não obedece pai e mãe, vive mal, e tenha longa vida sobre a terra, é irrestrito, somos filhos, você tem que obedecer, você tem que obedecer. Próximo versículo aí, Miguel, para nós. E vós, pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Quem é pai? Vai criar o filho como? Paulo deixou um mandamento claro aí para nós. Ó. Primeiro, não irriteis, né? Não provoqueis a ira nos vossos filhos. Crie o seu filho com sabedoria. Peça a Deus sabedoria para criar o seu filho. Tem uma versão que diz, não aborreceis, né? Esse não aborrecer não quer dizer fazer tudo o que o filho quiser. Significa sabedoria. Pedir, fazer a educação da forma como ela tem que ser feita. Não se omitir nessa educação. Não se ausentar dessa educação. Não é fazer tudo que o filho quer. De acordo com a disciplina e no conselho do Senhor. Nós que somos pais cristãos, temos por obrigação educar os nossos filhos no conselho do Senhor, na palavra do Senhor. A igreja vai pregar para o seu filho. A gente vai preparar a salinha lá, as professoras vão se dedicar, a gente vai investir dinheiro, tem culto de jovens, é para pregar para o seu filho, é para fazer isso mesmo.
Mas a primeira mensagem do Evangelho que o seu filho recebe, o primeiro conselho do Senhor que seu filho recebe, vem é de você. Isso é sério, irmãos. Nós temos mania de transferir a responsabilidade de criação dos nossos filhos para outras pessoas. Transferimos essa responsabilidade à escola. E a escola não vai educar o seu filho da melhor maneira possível. Pelo menos a maioria delas, né? Há escolas que vão, mas a maioria delas não. Uma professora com 30 alunos dentro de sala não vai educar o seu filho. Se você esperar isso da escola, ele vai voltar para casa pior. Não tem como. Nós não podemos transferir a responsabilidade de criação dos nossos filhos ao YouTube. Nós não podemos. O excesso de tela, de conteúdo digital, na mente das nossas crianças, estão deixando elas mais agitadas. Você já viu que as crianças hoje são mais agitadas do que há 10, 15 anos atrás? Hoje é difícil manter um menino sentado no banco da igreja. Na nossa época, a gente ficava sentado no banco da igreja, e aí, se você mexesse, sua mãe te metia um beliscão, e você não podia nem chorar, né? Hoje nós não conseguimos fazer isso. Pensamento acelerado, os meninos estão com pensamento acelerado, recebendo muito conteúdo, e nós estamos transferindo a criação dos nossos filhos ao YouTube, aos conteúdos de internet. Cuidado, ele não vai aprender nada que presta lá. Não do jeito que está, liberado, qualquer coisa, o menino acessa tudo que ele puder. Essa responsabilidade do conselho do Senhor é nossa. Nós precisamos ter sabedoria na criação dos nossos filhos, e isso precisa ser na presença do Senhor. Quer filhos abençoados? Crie eles no conselho do Senhor. O primeiro exemplo de cristão que o seu filho vai ter é aquele que vive dentro de casa. E com os nossos filhos é assim, com o meu é assim, com o seu é assim. Você vai na igreja, ele vem na igreja. Você não vai na igreja, ele não vai na igreja. Você ora, ele ora. Você não ora, ele não ora. Você escuta louvores, ele escuta louvores. Você escuta a música do mundo, ele vai escutar a música do mundo. Você vai na igreja e toma uma cervejinha, seu filho vai na igreja e vai tomar uma cervejinha também. Porque a primeira referência que ele está tendo é aquela que ele está tendo dentro de casa. Nós precisamos ser cristãos para o Senhor. Amém? Para servir a Jesus. Você tem que ser cristão para servir a Jesus. O que eu vou falar aqui é uma figura de linguagem. Mas pense também em ser cristão para ser um exemplo para o seu filho dentro de casa. Você quer que ele seja uma bênção? Você quer que seu filho seja uma bênção? Não desestrutura o seu lar. Você quer que seu filho seja uma bênção? Vem servir a ele com a igreja. Você quer que seu filho seja uma bênção? Envolva ele no conselho do Senhor. Crie ele com sabedoria. São mandamentos do apóstolo Paulo que nós vamos chamar aqui de deveres domésticos. Nesse mês da família, eu preciso entender qual é o meu papel dentro da família. Nós vimos aqui conselhos do apóstolo Paulo para o homem, para a mulher e para o filho, para o marido, para a esposa e para o filho. É algo que engloba todos nós que aqui estamos, porque se você não é casado, você é filho. Se você já foi casado, você quer casar, você vai precisar desses conselhos aí do apóstolo Paulo em algum momento da sua vida. Nós queremos que a nossa casa seja abençoada, mas muitas vezes não cumprimos os nossos deveres. Deus quer fazer da sua casa abençoada, então lute pela sua família. Não deixe o diabo destruir seu relacionamento. Você não vai perder um marido, você não vai perder uma esposa, você vai perder seus filhos, você vai perder sua casa. O que o diabo quer é que você perca essa batalha. Não. Você quer que sua casa seja abençoada? Vamos começar a praticar aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer a respeito da nossa família. E vai além de orar, orar resolve tudo, mas vai além de orar. Passa pelo fazer, pelo nosso agir, pelo amor do marido, pelo respeito da esposa, pela obediência dos filhos e pela criação dos filhos com sabedoria. É assim que a nossa casa ela é abençoada. E só o Evangelho, só o cristianismo tem o poder de operar isso em nossos corações através do Espírito Santo. Só Ele, irmãos. Deus pode fazer o que o terapeuta não consegue fazer. Deus vai fazer aquilo que você acha que ninguém pode fazer na sua família. Ah, Ele pode. Se a gente chamar Jesus
para entrar na nossa casa, se a gente chamar Jesus para entrar no nosso casamento, Ele muda essa história. Ah, se você chamar Jesus sobre a vida do seu filho, essa história vai mudar. Vai. É sonho de todos nós aqui querer uma casa abençoada por Deus. Poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Poder dizer que cremos e os nossos foram alcançados pelo poder da graça. Então, vamos chamar o Senhor. Convide o Senhor mais uma vez para entrar na sua família, para entrar na sua casa, para mudar a sua história. Se coloca de pé para que nós possamos orar. Vamos orar, é mês da família, mais uma oração para a nossa família, para a nossa casa. Eu sei que talvez sua família pode estar com muitos problemas. Sua família pode estar passando tribulações gigantescas, enormes, que talvez você não gostaria de estar vivendo. Mas existem deveres, existem mandamentos que nós, como maridos, como esposa, como filho, como pais, há mandamentos que nós precisamos praticar. Comece a viver de acordo com a palavra de Deus, e você vai ver o quanto que a sua casa, o quanto que a sua família vai se tornar cada vez mais abençoada, em nome de Jesus. Nós vamos fazer 2 orações. A primeira delas, coloque a mão no seu coração. Eu quero que você ore por você. Se você é pai, se você é mãe, se você é filho, quero que você ore por você. Ore pela sua vida nesse momento. Como que estão aí os seus deveres domésticos? Como que está a sua prática cristã, enquanto filho, enquanto pai, enquanto marido, enquanto esposa? Ah, irmãos, nós sempre temos algo que mudar. Ixi, eu tenho demais que mudar como pai, como marido. Tenho demais, tem muita coisa ainda que o Espírito Santo precisa trabalhar na minha vida. Eu não posso só dizer que eu sou assim, não vou mudar. Ó, Dileia, eu sou assim, não vou mudar. Não, o Espírito Santo pode mudar. Eu não posso virar para o Tiago Natan e falar assim, ó, me engole aí do jeito que eu sou pai, eu sou assim. Não é não. Eu tenho que ser pai à luz da Bíblia. Eu tenho que ser marido à luz da Bíblia. Pede o Senhor aí para fazer de você, para que a sua casa comece a ser abençoada. As ações precisam partir de nós. Então pede força ao Espírito Santo, para você ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite, crendo no que o Senhor pode fazer na nossa casa, através da nossa vida. Nos faz, Senhor, maridos melhores aqui nessa noite. Faz, Senhor, esposas melhores, mães melhores, pais melhores aqui nessa noite. Nos faz, Senhor, filhos melhores na Tua presença aqui nessa noite. Não adianta o Senhor frequentar a igreja, orar em língua, não adianta. Não adianta eu cantar aqui na frente, pregar, pular, ajudar na igreja de alguma forma, se eu não estou sendo um bom marido, se eu não sou um bom filho, se as irmãs não são boas esposas. Se esse cristianismo não começar dentro da minha casa, não vai valer muita coisa não. Então, Senhor, começa a mudar a nossa vida, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar. Coloca em nós, ó Pai, a unção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos Te conhecer a cada dia. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos fazer agora uma segunda oração. Se tem alguém da sua família aqui nessa noite, chega perto dessa pessoa aí. Abrace com ela, ore por ela. Talvez você tenha o privilégio de poder estar aqui em família. Se não tem ninguém da sua família, junta com um irmão aí para você não ficar sozinho. Ele é sua família espiritual. Mas às vezes você tem o prazer, o privilégio de poder estar aqui com a sua mãe, com seu pai. Talvez você tenha o privilégio de poder estar aqui com a sua esposa, com seu marido, com seu filho. Ore pela sua casa. Irmãos, eu tenho lido comentários que as pessoas, os crentes não oram mais pela sua família em casa. Talvez a gente não está fazendo isso em casa, faz isso na igreja, começa a fazer isso na igreja. Ore pela sua esposa, ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã, ore pelo seu filho, abençoe a vida dele. Eu posso ir lá orar na sua casa, na sua família, posso fazer isso de todo o coração. Mas a primeira autoridade no lar aí é você. Você é o marido dessa mulher que você está abraçando. Você é o pai, você é a mãe dessa filha, desse filho. Aleluia. Pai, eu quero entregar nas suas mãos as famílias, meu Deus, aqui presentes.
Oh Deus, que privilégio, nós temos várias famílias aqui nessa noite, vários pais com seus filhos, várias mães com seus filhos, vários casais que têm o privilégio de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós temos aqui tias, sobrinhos, ó Deus, que congregam juntos. Toma nas suas mãos, Deus, abençoa esse lar, abençoa essa casa, abençoa essa família na tua presença. Toma nas suas mãos. Toma, Pai, em nome de Jesus, faz da nossa casa uma casa abençoada, faz do nosso lar um lar vitorioso, em nome de Jesus. Restaura, Pai, casamentos aqui nessa noite, restaura relacionamentos aqui nessa noite. Ah, Pai, esse pai que não conversa com o filho, esse filho que está com mágoa do pai, traz cura, traz perdão, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Traz libertação do Teu Espírito Santo. Quero profetizar, Deus, que essa família será uma bênção, que essa casa será uma bênção. Eu repreendo, meu Deus, toda a artimanha contrária das trevas, toda obra do inimigo, toda obra do diabo contra essa casa, contra essa família, que seja repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito de adultério, todo espírito de prostituição, todo espírito de alcoolismo, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Espíritos que tentam destruir a família, você está repreendido em nome de Jesus. Essa casa é do Senhor, essa família é de Jesus, esse filho é de Deus. Ele foi orado, ele foi abençoado, ele foi apresentado ao Senhor. Sai, demônio do alcoolismo, sai, espírito de adultério, em nome de Jesus. Esse casamento não vai ser destruído. Sai, espírito de prostituição. Senhor, que as famílias aqui representadas sejam uma bênção, em nome de Jesus. Faz desta casa uma bênção, faz desta família uma bênção. Resolve, Senhor, esse problema financeiro. Toma nas suas mãos, Pai, essa crise financeira sobre essa família. Traz paz, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos faz lembrar, Pai, dos sonhos, dos projetos quando casamos, das revelações do Senhor, do seu sustento sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Traz a nossa memória, para que o nosso amor seja renovado, para que o nosso amor seja fortalecido, para que o respeito aconteça de forma voluntária. Em nome de Jesus, abençoe o nosso lar, abençoe a nossa casa, abençoe nossa família, abençoe os futuros casamentos, abençoe para os irmãos que estão solteiros, esperando a provisão do Senhor. Abençoe os futuros maridos, as futuras esposas, que esses irmãos que hoje estão sozinhos possam viver em família e na Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos faz filhos mais abençoados, Senhor. Nos ajuda a honrar os nossos pais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Glória a Deus. Diga. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra Faça desse refrão a sua oração. Levante suas mãos ao Senhor e peça a Ele nessa noite assim, ó. Entra
na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Pai, nós estamos reunidos aqui nessa noite em família, orando e crendo, Deus, que o Senhor pode fazer um milagre na nossa casa, um milagre na nossa família. Entra, Senhor, muda as estruturas do nosso lar, muda as estruturas da nossa casa na Tua presença. Ah, Deus, eu sei, Senhor, nós temos várias crises conjugais, vários problemas, ó Pai, aqui nessa noite, e a minha oração é para que o Senhor intervenha. A minha oração é para que o Senhor entre aonde o homem não consegue entrar, o Senhor venha entrar. Quebranta, Senhor, corações de maridos, de esposas aqui nessa noite, para que haja perdão, para que haja conserto. Quebranta, Senhor, o coração de filhos aqui nessa noite, para que nós possamos viver um lar e uma família abençoada. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, muda a nossa história. Em nome de Jesus. Aplauda Ele, meu irmão, porque Ele é digno.